Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem fala aqui é o pastor Leandro Amorim de Portugal, com muita alegria que estamos fazendo aqui mais um vídeo nesse momento. Que Deus abençoe você que nos acompanha nesse canal, você que não está inscrito, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, principalmente para aqueles que você conhece, que está passando por depressão, que está sofrendo na sua vida e na sua família. Eu quero falar sobre a depressão em Portugal. Em Portugal é um dos países da Europa que mais sofre de depressão. No ano de 2015, eu vou dar aqui alguns dados que eu peguei mais recente, ok? Você que me acompanha, você que é pastor, você que é missionário, missionária, você que é evangélico e você que é também católico não evangélico. Esses dados têm afetado várias pessoas de diferentes nações e países, e não importa se você é pobre ou rico, a depressão ela tem atingido várias pessoas de diversas situações econômicas, financeiras, éticas e morais ou religiosas. Portugal, segundo Eutimia, site em 2015, era o país da Europa com a taxa de depressão mais elevada. Era a segunda do mundo, só ultrapassada pelos Estados Unidos. Eu estou falando de 2015. Em Portugal, pelo menos 8% da população geral encontrava-se afetada em cada ano. E a maior causa de suicídio é a depressão. Em 70% dos casos, em Portugal, 8 de 8 em hora morre um português por suicídio. A cada hora há um português que tenta matar-se. A depressão é uma doença do cérebro e pode afetar qualquer pessoa em qualquer altura. A depressão é uma doença real e tem um tratamento. 1/3 dos portugueses com depressão não está a obter o tratamento do que precisa. A depressão não é um estresse ou mero mal-estar. Não é simplesmente uma perturbação psicológica, é uma doença biológica e afeta o cérebro e o corpo. 1 em cada 4 ou 5 pessoas vai ter depressão ao longo da vida. Esses são alguns dados, e eu peguei aqui um de 2016, no final do ano, pelo expressosapo.pt, disse que cerca de 30% da população portuguesa sofre de ansiedade e de depressão. De acordo com o estudo de Lisboa, Instituto Global, diz que o número de portugueses a sofrer doenças mentais entre 2008 e 2015 aumentou mais de 10%. Parte da culpa, diziam eles, que era da crise financeira, dos cortes de salários, de pensões, desemprego, mudança de emprego e por aqueles que se reformaram. E também há casos de problemas na família, problemas no lar, perdas, separações. Então, a depressão tem acontecido de vários lugares. Eu tenho aqui um dado aqui de 2017, são os mais recentes. Dizem que a depressão afeta anualmente 400 mil portugueses. Eu vi aqui no 24.sapo.pt. Eles disseram o seguinte: pode ser prevenida desde criança até a velhice, com programas de prevenção e terapia, segundo o presidente da Associação Portuguesa Conversas e Psicologia, segundo Vitor Anjos. Portugal é o país da Europa, ele diz, segundo esse psicólogo, o Portugal é o país da Europa com a taxa de depressão mais elevada e foca-se na medicação quando é preciso perceber que a terapia e prevenção pode levar ao estado de saúde mental saudável. De acordo com o presidente da Associação Portuguesa,
Conversas em Psicologia, estima-se que 400 mil portugueses entre os 18 e 65 anos sofrem anualmente um grau de depressão muito elevado. Chega ao caso de 70% dos suicídios são causados por depressão. Então, meus queridos, é algo muito sério. O site público.pt, no mês de abril desse ano, eles falaram o seguinte: casos de depressão, perturbações, de ansiedade e demência aumentaram em 2017 entre os inscritos nos centros de saúde. O Ministério da Saúde faz notar que o número de portugueses com depressões passou dos 6,85% para quase 10% entre 2011 a 2017. Quanto às perturbações e ansiedade, a percentagem praticamente duplicou dos 3,5% para 6,51%. Então, e essas doenças acontecem nas mulheres entre os 15 anos e aos 49 anos. E com isso, o consumo de medicamento como antidepressivo está crescendo, está aumentando, e isso com maior prevalência de doenças mentais. Então, meus irmãos, na população adulta portuguesa, sugere que somos o país da Europa com maior prevenção de doenças mentais. É algo assustador. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou sobre Portugal em 2015 mais de milhões de pessoas sofrerem com depressão em Portugal. São 578 mil sofriam de depressão, que corresponde a quase 6% da população portuguesa. É algo terrível que tem acontecido. Em 2016, mais de 8 milhões de embalagens, segundo a Infamed, que é uma entidade aí sobre farmácia, sobre embalagem de medicamento, foram vendidos em Portugal mais de 8 milhões de embalagens em 2016. Agora imagina nesse ano de 2018, quanto não será a taxa de medicamentos de pessoas? Vai aumentar, está crescendo. Portugal é um dos países da Europa que mais tem sofrido com depressão. E no mundo também, como eu falei, era o segundo do mundo em 2015. Pessoas estão sofrendo. Entenda uma coisa, existem vários sintomas que você está vendo aí. Os dados nessas imagens, nesse vídeo, alguns sintomas. Se você está passando por isso, analise e vê como nós podemos combater a depressão. Segundo a palavra de Deus, eu vou dizer aqui para você resumidamente. A Bíblia diz no Salmo 23 e no versículo de número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus, ele vai te consolar. A Bíblia diz que Noemi, uma mulher, ela ficou com depressão porque ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Ela perdeu a alegria de viver e ela tentou se isolar da pouca família que ela tinha. Deus não tinha abandonado aquela mulher. Através da sua nora, Ruth, Deus restaurou a alegria de Noemi. Deus coloca amigos no seu caminho para te ajudar, pessoas, familiares, amigo, e um amigo ou alguém da família pode ser um agente de Deus para restaurar você, para te ajudar. Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida com abundância, alegria. Deus quer que você tenha alegria. Você português, você portuguesa, que está me ouvindo agora nesse vídeo, Jesus te ama. Ele quer trazer alegria no teu casamento. Ele quer trazer alegria na tua perda do teu marido ou dos teus filhos. Você que está sofrendo nas drogas, nos vícios, nas bebidas, na imoralidade ou em outras coisas, na perda financeira, tudo aquilo que te levou a te isolar, a ficar triste
aí abatido com os sintomas e sinais da depressão. Jesus, ele morreu na cruz para ser você um vencedor. Que Deus abençoe você e a sua família. Compartilhe esse vídeo, divulgue esse canal. Que Deus te abençoe. Amém. Estima-se que dentro de 15 anos a depressão seja a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Habitualmente olhamos para o problema de forma genérica, mas no último fim de semana o Congresso Nacional de Depressão e na Adolescência na Infância e Adolescência quis mostrar que este não é apenas um problema de adultos. A psicóloga Andreia Azevedo é a minha convidada agora na edição da manhã. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda, como está? Qual é que é a incidência deste problema nos mais jovens? É possível avaliar? Está quantificado? Olha, se reportarmos aos dados do Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, nós estamos a falar de uma percentagem que ronda os 7, 8% a perturbação depressiva. Este estudo epidemiológico já tem dois números, o número de 2013 e 2014, e os últimos dados na infância e na adolescência apontam efetivamente para esta percentagem, 7, 8%, o que é significativa. Bastante significativa. E quais são as causas? A depressão é uma perturbação multifatorial. É muito difícil nós estarmos a falar quais é que são as causas ou o que é que nos permite efetivamente prever uma perturbação depressiva. Há imensas situações associadas, também dependendo se estamos a falar de uma depressão reativa ou se estamos a falar de algo mais endógeno, mas sem sombra de dúvida, o impacto da crise, os últimos relatórios têm apontado efetivamente para essa questão. Mesmo nas crianças e jovens? Mesmo nas crianças e jovens, mais neste sentido. Aquilo a que nós assistimos é uma espécie de efeito de varredura, ou seja, as crianças e jovens que são educadas num contexto de crise, dentro de 4, 5 anos, poderão vir a desenvolver sintomas depressivos, efetivamente. Ano. Vamos conversar com o Dr. António Sampaio, médico psiquiatra. Doutor, como é que se explica que... Bom dia. Como é que se explica que Portugal tenha esta taxa de incidência tão grande em termos de depressão? Portugal tem provavelmente uma das causas fundamentais da depressão é a pobreza, é o desemprego, são as situações de vivências, de situações de stress contínuo, e Portugal atravessou, como nós sabemos, um período de crise muito intensa, o que poderá estar também na base deste índice que só é ultrapassado pela França e pela Irlanda. Nós somos, de facto, em termos europeus, quase o segundo país com maior taxa de depressão. Mas é muito provável que a crise económica que nós atravessamos tivesse feito, e aliás, houve também um aumento das taxas de suicídio e, portanto, houve, de facto, uma situação de que os portugueses foram, de facto, muito vítimas, porque, de facto, a pobreza é uma das maiores causas da depressão. Em relação às faixas etárias, é possível fazer uma diferenciação? Também tem havido a subida dos números entre os mais jovens? Entre os mais jovens, para lhe dar uma ideia, nós estamos, a segunda causa de morte entre os 15 e os 29 anos é o suicídio. Isto é extraordinário, não é? É a segunda causa de morte. Apesar de tudo, a depressão é mais frequente a partir dos 50 anos. É mais frequente a partir dos 50 anos, mais frequente nas mulheres do que nos homens, cerca de 6% nas mulheres, cerca de 4% nos homens, mas vem atingindo cada vez, porque, repare, nós estamos a exigir aos jovens um mundo de muito stress. E estamos, a partir daí de algumas décadas para cá, nós pusemos desafios e a sociedade põe desafios que depois as pessoas têm dificuldade em cumprir. Para lhe dar uma ideia, evidentemente com a democratização e com todo o acesso à informação, cria-se no jovem, legitimamente, em todos nós, a possibilidade de sonhar, ou seja, de ter acesso às coisas, que antes da Revolução Industrial não era assim, as pessoas não tinham acesso a nada e nem tinham ambições. Portanto, criou-se uma situação de ambição, criou-se uma situação das pessoas poderem sonhar logo desde precocemente. Os reclames da Nike, da Adidas, just do it, ou então nothing is, impossible is nothing, cria-se esta situação. Mas depois na prática não é assim. As pessoas criam muitas expectativas e muitos sonhos, mas depois o mundo não deixa. O mundo não deixa. E esta frustração que também E esta frustração sucessiva de grandes ambições e de sucessivas incapacidades de fazer aquilo que se sonhou, porque há um acesso ao sonho e bem, pois é que é preciso, além de dar o sonho, é preciso Passa também a impressão, doutor, pelo que entendo, por um enfoque excessivo nos bens materiais. Excessivo nos bens materiais e nas ambições e as sucessivas perdas. Quer dizer, nunca se consegue, está sempre em luta e nunca se consegue. E isto dá um estado depressivo.
Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas.